O Linux ele é um sistema operacional multiusuário, como a gente já sabe. A gente pode ter vários usuários no nosso sistema. Como que a gente faz para ver onde a gente vê os usuários que estão no nosso sistema? Geralmente, o arquivo que está aqui, ó, /etc pswd, que é um arquivo que armazena todas as senhas do computador. Esse arquivo aqui, ó, tem todos os usuários do sistema. Se a gente for parar para ver, olha a quantidade de usuário que tem aqui, ó. O primeiro campo aqui, o primeiro field, né, o primeiro campo, antes do ponto, 2 pontos aqui, ó, é o nome do usuário. Tá vendo aqui? Aqui, ó, a gente consegue ver quem são os usuários. E aqui a gente consegue perceber que nosso computador tem muitos usuários. Só que todos esses usuários fazem login? Não. Como que a gente faz para saber se esse usuário faz ou não faz login? Aqui, ó, no final da linha, a gente tem aqui, ó, essa variável /srbin /no-login. Todo mundo que tem /srbin /no-login no final, ó, não faz login. Beleza, vamos, como é que a gente faria para trazer aqui, ó, no /etc pswd, somente os usuários que não fazem, que fazem login, quer dizer. Olha, a gente precisa fazer um pipe, colocar um pipe e filtrar. Como que a gente filtra? A gente utiliza o comando grep. A gente concatena o comando grep. O que o comando grep faz? Ele filtra a partir do dado anterior. Então a gente vai colocar aqui, ó, pipe grep /bin /bash. Por quê? Porque todo mundo que tem /bin /bash na linha faz login no computador. Vamos ver quem faz? O usuário root e o usuário Samuel. Só, mais nenhum. Só esses dois usuários fazem login. Todo o resto não faz login. E como que eu faço para ver todo mundo, no caso, que não tem o /bin /bash? A gente dá um "-v". E aí, ó, ele vai apresentar para a gente só quem não tem /bin /bash. Tá vendo? Ou seja, grep "-v", quem não tem /bin /bash. Beleza? Então, todos esses usuários aqui, ó, são usuários que não fazem login no sistema. O principal usuário de um sistema Linux é o root. E ele é o superusuário, é o que a gente costuma chamar de superusuário. O usuário root, ele é criado por padrão. Todo sistema tem o root. Todo Linux tem um root. Tá vendo aqui? E como que a gente faz para fazer login com o root? A gente dá o comando sudo, que eleva o nosso privilégio, digita su-l. Ou seja, nós vamos executar como se nós fôssemos o root. Beleza, vamos lá. Sudo su-l. Ele vai pedir a senha para Samuel, no caso a sua senha, ou a minha nesse caso, né? Eu vou digitar a minha senha, que é 1, 2, 3, 4. Tô lá, virei o root. Tá vendo aqui só? Nesse caso, nesse momento, eu sou o root. Ok. Devido ao poder irrestrito do root, é importante ter muito cuidado quando a gente utiliza o usuário root. Ele é um usuário muito poderoso. A gente tem muitas opções, muitas possibilidades com o usuário root. A gente consegue, por exemplo, apagar todos os arquivos do sistema. A gente consegue estragar o nosso sistema operacional com o usuário root. Por causa disso, a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente usa esse usuário. Por padrão, o usuário root ele vem sem senha. O que isso quer dizer? Eu vou dar um cat /etc /shadow pipe grep root. Tá vendo que eu não tenho nem permissão para fazer isso? O que eu faço aqui? Ó, eu venho aqui e dou um sudo para elevar os meus privilégios. E agora sim, ó. E agora eu vou dar um pipe grep Samuel. Vejam bem como o meu arquivo etc shadow está preenchido. O Samuel, que é o usuário padrão que a gente criou lá na instalação, que no seu caso você vai colocar o nome do seu usuário, ele tem aqui, ó, no segundo campo um hash. Você tá vendo? Ó, esse aqui é um hash. Esse hash aqui, ó, é a minha senha criptografada. Isso aqui é 1, 2, 3, 4 criptografado. Se a gente pegar aqui no usuário root, tem uma exclamação.
Sabe o que isso quer dizer? Que o nosso usuário root veio sem uma senha definida. Ou seja, se alguém vier aqui, ó, eu vou sair aqui, exit, vou fazer logoff, vou vir aqui, ó, no botãozinho de sair, vou fazer logoff, encerrar a sessão. Se alguém vier aqui, ó, nessa tela e tentar logar com o root, ele nem consegue, nem dá para ele logar com o root. Nem tem essa opção. Por quê? Porque o root não tem senha. Entendeu? Mesmo que a gente tente, por mais que a gente inicie o Linux só no modo texto, a gente não consegue logar com o root. Quando a gente estava criando os arquivos, a gente colocou lá num dos nossos scripts a seguinte sintaxe: echo $user. Beleza. O que ele vai trazer? O $user é uma variável de ambiente que traz o nome, que armazena o nome do usuário que está logado no momento, certo? Por isso que quando eu digito echo $user, vem o meu nome, Samuel. Muitas vezes, pessoal, a gente ouve por aí a galera falar que o sudo serve para virar root. Só que o sudo não serve para virar root. O sudo serve para você elevar o seu privilégio ao privilégio de um usuário específico. Vou dar um exemplo. Se a gente vier aqui digitar sudo su-l, a gente vai virar qual usuário? Ó, 1, 2, 3, 4 a senha. E a gente vai digitar aqui, ó, $user. O echo, na verdade, faltou echo $user. Quem é o usuário? O root. Beleza. Quando a gente veio aqui, ó, e digitou echo $user, quem eu sou? O root, certo? Tem outra forma da gente saber que o usuário é a gente. No Linux, se você digitar who am I, ele vai te falar quem é você. Aqui, ó, quem sou eu? Eu sou o root. E se eu digitar assim, ó, sudo -u Samuel who am I? O que vai acontecer? Eu sou o Samuel. Então vejam bem. Vejam bem. Geralmente a gente escuta falar que sudo serve para virar root, mas é errada essa definição. Sudo não serve para virar root só. Sudo serve para executar determinado comando como se você fosse determinado usuário. Entendeu? Isso é muito importante. Se cair na sua prova, sudo serve para virar root. Tá errado, não é isso. O sudo serve para você executar determinado comando como determinado usuário. Viu aqui, ó, eu consegui executar. Eu sou o root e executei um comando como se eu fosse o Samuel. Beleza? Eu vou dar um exit aqui. E agora eu vou dar um who am I. E tá aqui, ó, Samuel. Se eu digitar assim, ó, sudo who am I. Olha lá, ó, eu sou o root. Beleza? Beleza. Agora a gente viu que tem alguns usuários no nosso computador. E muitos deles a gente não criou. Mas e se a gente quiser criar um usuário? Como que a gente faz para criar um usuário? A gente usa o comando usered. E como funciona o comando usered? Quando a gente dá um enter, a gente vai ver aqui, ó, as opções para usar o comando usered. As que a gente mais vai usar é a "-c", que a gente pode pôr um comentário. A gente usa o "-d", que a gente coloca o diretório pessoal, né, da nova conta. O "-g", que seta o grupo do nosso usuário. Aqui, ó, o ID do nosso grupo. O "-s", que vai determinar qual é o shell que ele vai utilizar. Enfim, a gente tem várias opções para poder usar aqui. Então, vamos colocar aqui um usuário, ó, user_add, e vamos colocar o usuário João. Viu aqui que eu não posso criar? Por quê? Porque eu sou um usuário comum. E quando eu sou um usuário comum e quero executar alguma coisa como superusuário, o que eu executo? Sudo user_add João. Olha lá, ó. Agora se eu der um ls no /home, só tem o Samuel. E se eu vier dar um cat no /etc /pswd pipegrep João?
O João tá aqui. Mas olha aqui, o João... Vamos dar um pipe grep Samuel. Olha aqui, eu tenho uma pasta aqui, eu tenho algumas coisas que o João não tem. Tá vendo? Que eu tenho mais opções que o João. E além disso, vamos dar aqui um cat, um sudo aqui, ó. Sudo cat barra etc barra shadow pipe grep João. Olha lá, ó, o João tá igual o root, ele não tem senha definida. Por quê? Porque o usered, ele é bem manual. A gente consegue adicionar o usuário com o comando add user, que é mais intuitivo do que o user add. Mas vamos aqui utilizar o usered e vamos setar aqui, por exemplo, ó. Vamos usar aqui, já que a gente adicionou o João, vamos remover o João. Como que a gente remove o João? Sudo userdel João. Beleza. Agora se a gente der um cat aqui no PSWD, dando um pipe grep João, não tem. Vamos adicionar aqui, ó, user add, opa, na verdade sudo, né? Sudo usered João menos C, aí nós vamos colocar um comentário, João. E agora nós vamos colocar um "-d" de diretório, para criar um diretório padrão para ele, que vai ser aqui, ó, barra home barra João. Ele vai ter uma pasta pessoal. "-g", qual grupo que ele vai pertencer? O grupo João. "-s", para a gente setar qual shell ele vai usar. A gente vai colocar aqui, ó, barra bin barra bash. E a gente vai usar aqui, ó, "-m", para criar o diretório pessoal, se o diretório pessoal não existir. A gente vai dar um enter. O grupo João não existe. Por quê? Porque ele vai criar agora, ó. Vamos deixar assim e vamos colocar, ó. Beleza, ele já cria o grupo, tá, pessoal? Como que eu sei disso? Eu vou dar um ls no barra home, aqui, ó, o João tá aqui, ó, o diretório do João aqui. Tá vendo que legal? Agora, se a gente der um cat no barra etc pswd, a gente vai dar um pipe grep João. Aqui, ó, barra home barra João. Se a gente der um cat sudo cat barra etc shadow pipe grep João. Ele ainda não tem senha. Como que a gente faz para definir uma senha para o João? A gente vem aqui e digita assim, ó, sudo pswd João. E agora a gente vai conseguir colocar uma senha nova para o João. Vamos colocar a senha 1234. Beleza? Ok. Agora se a gente digitar assim, ó, sudo -u João. Opa, sudo -u João -l. Sudo su -l. A gente vai virar aqui o root. Se a gente digitar sudo -u João who am I? Eu sou o João. E se eu digitar sudo -u é Samuel. Who am I? Sou Samuel. Beleza? E se a gente vier aqui, ó, sudo su -l e colocar assim, ó, su João -l. Quem eu virei? Usuário João. E se eu digitar aqui, ó, who am I? Eu sou o João. Tá vendo só? E se eu der um pwd, aonde eu tô? Dentro de barra home barra João. Tá vendo aqui? E além disso, se eu digitar assim, ó, ID, eu vou ver o meu ID de usuário. No caso, eu estou logado como João. E o meu ID de usuário, meu user ID, ou seja, meu UID, é 1001. O meu GID, que é o meu Group ID, é o 1001 também. E o grupo OS é o 1001 também, que é o grupo João, que é o grupo que eu participo. Agora, se eu digitar assim, ó, ID Samuel, eu consigo ver que o Samuel, o usuário Samuel, ele participa do grupo 1000, o ID dele é 1000, o GID é 1000, o grupo Samuel, e ele participa de outros grupos. Olha aqui, ó. Grupo ADM, grupo CD-ROM, grupo sudo, grupo DIP, grupo... Ó, o tanto de grupo que ele participa. Vocês viram que o João não participa do grupo sudo? Se eu vier aqui digitar assim, ó, sudo su -l, digitar assim 1, 2, 3, 4, veja só, ó,
O João não tem permissão de executar um sudo. Ele não consegue elevar o privilégio dele. Ele não tem permissão para executar esse binário aqui, ó, su-L. Tá vendo só?